Olá, você que me acompanha, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e vamos divulgar a santa doutrina segundo a santa fé da Santa Igreja Católica. Hoje nós vamos falar da doutrina da Trindade. É importante a gente entender que a doutrina da Trindade, ela é um mistério. Por mais que ela esteja revelada e sua revelação seja gradual, ela não deixa de ser um mistério. E por se tratar de um mistério, nós teremos momentos ou situações em que não existirão respostas para o que está exposto. Existirão apenas fatos. E nós vamos nos ater a estes fatos, tá certo? Há que se necessitar de uma progressão lógica para o entendimento da doutrina da Trindade. E hoje nós não vamos abordar os textos em que supostamente se desfazem da doutrina da Trindade, certo? São aproximadamente 10 a 14 textos, se não me falha a memória, ou seja, diante de mais de 1000 capítulos, de um contexto inteiro da Escritura. Se não me falha a memória, são 10 a 14 textos, 10 a 15 textos que supostamente combatem a doutrina da Trindade, mas, como eu disse, há necessidade de uma progressão lógica. Após você entender a doutrina da Trindade nessa progressão, a gente está pronto para entender os outros versos que supostamente são contra a doutrina da Trindade. Então, vamos começar. Para a gente entender de fato a doutrina da Trindade, a gente precisa primeiro entender que Jesus Cristo, no caso Yeshua em hebraico, aliás em aramaico na verdade, em hebraico seria Yehoshua, mas vamos chamar de Jesus. Precisamos entender que Jesus é o Deus do Antigo Testamento, é o Yahvé do Antigo Testamento. Porque existem passagens no Antigo Testamento que batem com o Novo Testamento, exatamente mostrando que é Jesus Cristo. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio Deus criou o céu. Eu nem abri aqui. No princípio Deus criou o céu e a terra. Em Isaías 64, verso 7, vai dizer, acompanha a leitura comigo: não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondestes de nós e nos abandonaste. Verso 8: mas tu, ó Yahvé Deus, é o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Isaías 64, verso 7 e 8 e Gênesis 1, verso 1 deixam claro que Yahvé é o Criador, tá certo? Só que aí, quando você pega a Escritura Sagrada e vai para Colossenses capítulo 1, o texto vai dizer o seguinte, vamos ler, versículo 15 a versículo 17, Colossenses 1, 15 a 17, falando de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é o primogênito da criação. É o primeiro, é a primazia na criação. É a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu, na terra, tanto que se vê como que se não vê, inclusive todos os poderes espirituais. Ou seja, aqui está dizendo que Jesus Cristo é o Criador dos próprios anjos e de todos os outros seres espirituais, porque não se restringe a anjos, os seres espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. É simples. Então, o texto deixa claro. Gênesis 1 e Isaías 64 deixam claro que o Criador é Yahvé.
Colossenses 1 vai dizer que este Criador é o Senhor Jesus Cristo em união com Yahvé. Então nós temos dois criadores? Nós temos dois deuses criadores? Não, nós não temos dois deuses criadores. Tá certo? A gente vai entender isso depois, mas o que é importante deixar claro nesse momento é que o Antigo Testamento fala que Yahvé é o Criador. Nós acabamos de ler. O Novo Testamento fala que Jesus é o Criador. Foi o que nós acabamos de ler também. E aí você diz, não, como é que são dois deuses? Não. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 vai ser enfático em dizer: ouve Israel, Yahvé nosso Deus é um. Não dois, não três, não quatro, não mil. João 10, verso 30, nosso Senhor vai dizer: eu e o Pai somos um. Então, é evidente, a gente já começa a entender de agora o que significa essa unidade. Essa é uma unidade que nós chamamos de composta. Ela não é uma unidade singular. Primeiro que Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa, tá certo? Eu sou uma pessoa, seres espirituais são pessoas espirituais, mas Deus não é uma pessoa. Ele está além da limitação de pessoalidade. Ao se relacionar com o seu universo criado, com as suas criaturas físicas ou espirituais, é claro que ele faz um corpo para si. Ele cria um corpo para si. É tanto que em Isaías capítulo 6, vê realmente Deus sentado em um trono. Ezequiel, no capítulo 1, se não me falha a memória, vê Deus sentado em um trono. Em várias outras, Moisés, no Antigo Testamento, né, no livro de Êxodo especialmente, ele vê o corpo de Deus passando. Né? Deus não permite que ele veja o rosto, mas de costa ele vê o corpo de Deus. Então assim, Deus usa desse artifício, né, dessa forma, para se relacionar com as suas criaturas. Então ele se transforma em pessoa para que nós nos comuniquemos com ele. Por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 1, verso 18, que ninguém nunca viu a Deus. Como assim ninguém nunca viu a Deus? Porque Moisés viu a Deus. Os 3 amigos de Daniel na fornalha viram. Isaías viu. É tanto que ele não apenas viu, como ele disse, eu vou morrer porque eu vi Deus. Eu vou morrer. Ezequiel viu. Outros personagens bíblicos viram. É o que nós vamos chamar na teologia de, se não me falha a memória, de teofonia. É a manifestação física de Deus. Tá certo? E é aí que muitos antitrinitarianos se confundem, porque eles pegam as passagens de teofonia para usar como base e dizer, Deus é uma pessoa. Aqui, Deus se manifestando como uma pessoa. Não. Deus se manifestou de várias formas, em várias situações. Como fogo, como vento, como água, como fogo na sarça ardente, como anjo para Abraão em Gênesis 18. Ele se manifestou de várias formas, tá certo? Não apenas como pessoa. Ele se manifestou como pessoa, ele se manifestou como anjo, ele se manifestou como elementos da natureza. Então, eu não posso dizer simplesmente que Deus é um fogo, embora a Escritura fale isso. Eu não posso dizer que Deus é um vento, embora a Escritura fale isso. Eu não posso dizer que Deus é um anjo, embora a própria Escritura mostre que ele se manifesta como um anjo. O que eu posso dizer é que Deus se manifesta da forma que ele quer se manifestar. Tá certo? Então, eu não posso simplesmente, como um antitrinitariano, dizer, não, Deus é uma pessoa e ele tem um espírito. Quem é antitrinitariano sabe o que eu estou dizendo. Deus é uma pessoa, e como ele é uma pessoa, ele só pode ter um Deus. O que vem depois disso não é Deus. Não é. Tá certo? Deus não é pessoa. Se quiser se aproximar do que Deus pode ser, a coisa mais próxima do que Deus pode ser, e aí a gente vai pegar o conceito de Ein Sof da Cabala, né? Nem tudo a gente rejeita dos judeus. Deus é uma substância. Deus é algo, uma substância inteligente, autoconsciente, simples, porque é isso que a Escritura apresenta, que Deus é simples e eterna. Aí você pode jogar todos os atributos de Deus.
Onisciente, onipresente, eterno e imutável. Entendeu? Onisciente, onipresente, eterno e imutável. E onipotente, né? Pode todas as coisas. Então, assim, não é uma pessoa, tá certo? É uma substância. É algo. Tá bom? E nosso Senhor vai dizer em João capítulo 10, verso 30 que ele faz parte dessa substância. Ele faz parte dessa composição que é Deus. Tanto ele quanto o Pai. Até agora nós temos dois personagens, não tem como negar esses dois personagens. Tá certo? E a Escritura é claríssima em dizer que esses dois personagens são o Deus Criador, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Tá certo? Vamos para outra relação. A Escritura diz que Yahvé é o nosso Salvador. Isaías capítulo 45, versículo 21. Falem logo e apresentem suas razões. É Deus discutindo com o povo, né? Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, Yahvé? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. O livro de Isaías é claríssimo em dizer que Yahvé é o salvador do seu povo. Atos capítulo 5, versículo 31, vai dizer o seguinte: e Deus colocou a Jesus Cristo à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão de seus pecados. Sabemos que não se restringe a Israel, mas aqui em Atos 5, São Pedro estava se dirigindo aos israelitas. E é importante a gente entender porque era São Pedro que estava se dirigindo aos israelitas. Primeiro porque a igreja começou em Jerusalém. Depois porque São Pedro foi o primeiro papa da Santa Igreja, o primeiro líder da igreja. Tá certo? Segundo, nosso Senhor deixou claro para a mulher samaritana que a salvação vinha dos judeus. Terceiro, nosso Senhor deixou claro que a salvação veio primeiro para os judeus. Tá certo? Então, não há o que se discutir aqui. No primeiro momento, nosso Senhor veio para os judeus, para salvar os judeus, para resgatar os judeus, veio para o seu povo, né? Vamos ser mais amplo, para os israelitas, né? Embora nessa época praticamente só existisse o restante dos descendentes da tribo de Judá. Mas é outra história. Acontece o seguinte: em Isaías, a gente acabou de ler, Yahvé está dizendo que ele é o salvador dos israelitas. Em Atos, São Pedro vai dizer que Jesus Cristo é o salvador dos israelitas. Só que em Isaías, nosso Senhor disse que somente ele era Deus e salvador do seu povo. E aí vem o santo apóstolo Pedro dizer que nosso Senhor é o salvador e líder do povo de Israel. Há dois salvadores? Não há dois salvadores. Há um único salvador. Novamente, nós saímos daquela questão antropomórfica. Deus não é uma pessoa, Deus é uma substância. Deus é algo, uma substância. Tá certo? Autoconsciente, inteligente e eterna. Tá certo? Aí, como eu disse, no instante, pode jogar todos os atributos da divindade: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade e imutabilidade. Mas essa substância é eterna. Tá certo? Se manifesta da forma que quiser se manifestar. E aí, quantos salvadores existem? Só um salvador. Deus é nosso salvador. Tá certo? No Antigo Testamento ele é apresentado como Yahvé. No Novo Testamento ele é apresentado como Yeshua, como Jesus. Tá certo? Não quero que você confunda a partir de aqui pensando que eu sou unicista. Tá certo? Como se Yahvé e Jesus fossem, né, nesse sentido, duas manifestações diferentes do mesmo Deus. Não é isso, tá bom? Inclusive daqui a pouco nós vamos ver passagens que mostram que eles são dois seres distintos entre si. Não são o mesmo ser. Não é isso. O que eu estou dizendo é que só existe uma substância salvadora, um ser salvador. Só existe um salvador. Tá certo? Vamos continuar aqui. O Todo-Poderoso. Gênesis 17:1 vai dizer assim: apareceu Yahvé a Abraão
e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Só que se você for lá em Apocalipse 1, versículo 7 a versículo 8, vai estar escrito assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Quem vem com as nuvens? Jesus Cristo. Ele é que vem com as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o mataram o verão. Significa que aqueles que mataram nosso Senhor serão ressuscitados para verem ele vir com as nuvens. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu, Yeshua, eu, Jesus, sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Novo Testamento deixa claro que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1, quando Deus se apresenta a Abraão, ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Quantos seres Todo-Poderosos nós temos? A Escritura é clara, só há um ser Todo-Poderoso. Vamos continuar, que há mais relações. Yahvé é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deuteronômio 10, verso 17. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos deuses e o Senhor dos reis. Deuteronômio 2, verso 47. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Deuteronômio 10, verso 17. Só que quando a gente vai para Apocalipse 19, verso 16, está escrito assim sobre Jesus Cristo: E no manto e na sua coxa está o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Quanto Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nós temos? Comece a raciocinar. Eu vou fazer essa pergunta toda vez que eu fizer essa relação, mostrando que o Deus do Antigo Testamento, Jesus é a manifestação visível do Deus do Antigo Testamento, o tempo todo. Tá certo? Próxima relação. Yahvé é o juiz e Jesus é o juiz. Isaías 33, verso 22. Porque Yahvé é o nosso juiz. João 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Bora lá. Como trinitarianos, nós entendemos que Deus se manifesta de forma a economia da salvação, de forma econômica, tá certo? E quando eu falo em economia, eu estou falando o método, a forma como isso acontece, tá bom? Existe um método, um passo a passo que está sendo dado para que as coisas aconteçam. Eu poderia falar, Deus se manifesta passo a passo? Poderia, mas não faria sentido. Temos certa economia mesmo. Existe o que nós chamamos de economia da salvação. Tá bom? Então bora lá. Isaías 33 está dizendo que Yahvé é o juiz. João 5 está dizendo que o Pai não julga. Os antitrinitarianos vão dizer que o Pai é Yahvé e que Jesus é Yeshua. São duas pessoas diferentes. E nós concordamos plenamente. São duas pessoas diferentes. Só que eles vão dizer que somente o Pai, que é Yahvé, é Deus, e que o Filho, que é Yeshua, é um ser criado. Alguns vão dizer criado, não, gerado, não importa. A única coisa que importa é que para eles somente Yahvé é eterno e em algum momento Yeshua não existia e passou a existir. Se é criado, se é gerado, não importa. Ele não é eterno como Yahvé e ele passa a existir. E se ele passa a existir, ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é Deus, tá bom? E se fosse Deus, seria politeísmo. Bora lá. João 5 vai dizer que o Pai a ninguém julga. Como é que o Pai é exclusivamente Yahvé e o Filho é exclusivamente Yeshua? E Isaías vai dizer que quem julga o povo é Yahvé. Tá começando a pegar a linha de raciocínio? Então nós temos o seguinte: Yahvé não é um único ser. Não tem como Yahvé ser um único ser. Tá certo? Ele é uma unidade composta. Existe em Yahvé
em Yahvé, na substância Yahvé, a pronúncia correta seria Yahweh, na verdade, existe na substância eterna, que nós chamamos de Yahvé, de Yahweh, o Deus eterno, todo-poderoso, mais de um ser, e um desses seres não vai exercer julgamento. Não vai. E esse ser que não vai exercer julgamento, no Novo Testamento, aí sim, ele é identificado como o Pai nessa economia da salvação. Tá bom? Então, quem é o Yahvé identificado desde o livro de Isaías? João nos dá a resposta. Jesus. Yeshua. Desde aquela época. Entendeu? Vamos para mais uma relação. O único com glória. Salmo 24:10 vai dizer assim: Yahvé Tsebaot, Yahvé Sabaot, é o Rei da Glória. O Deus dos exércitos é o Rei da Glória. Isaías 40, verso 5 vai dizer: e a glória de Yahvé se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca de Yahvé o disse. Em 1 Coríntios 2, verso 8, está escrito o seguinte: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecesse, nunca executariam ao Senhor da glória. Quantos senhores da glória nós temos? E o apóstolo Paulo aqui não pode estar falando, né? 1 Coríntios, o apóstolo Paulo não pode estar falando para a igreja de Corinto de que nosso Senhor era o Senhor da glória aqui na terra, porque não era. Tá certo? E ele não pode estar se referindo aqui ao nosso Senhor como glorificado depois da sua morte, porque ele está deixando claro que o Senhor da glória foi identificado. Aliás, foi executado. O Senhor da glória foi executado. Novamente, Isaías e o livro de Salmos deixa claro que o Senhor da glória é Yahvé. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor da glória, que foi identificado como Yahvé, sempre foi Yeshua. A substância Yahvé tem mais de um ser. Até o momento identificamos pelo menos dois: o Pai e o Filho, Yahvé e Yeshua. Acontece que quando Yahvé, o Filho, se manifestou no Novo Testamento, ele passou a se chamar Yeshua. Mas o tempo todo ele foi identificado como Yahvé, porque ele fazia parte dessa unidade composta que é Yahvé, o Pai e o Filho. Tá certo? A mão direita de Yahvé é o Mashiach. A mão direita de Yahvé é o Messias. Yahvé diz a meu Senhor: senta-te à minha mão direita, até que eu faça dos teus inimigos o estrado para teus pés. Yahvé, pela tua mão direita, despedaçará os reis no dia de sua ira. Salmo 110, verso 1 e verso 5. No Novo Testamento deixa claro que Jesus é a mão direita de Yahvé. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os: que pensais vós do Messias? De quem ele é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi, em espírito, chama o Messias de Yahvé, dizendo: disse o Senhor, né? Disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita. Ou seja, Yeshua está deixando claro que a interpretação da mão direita de Yahvé lá no Salmo 110 é exatamente a manifestação física de Yahvé na terra, que no caso é ele mesmo. Aqui, ó, o verso termina dizendo: se Davi, pois, lhe chama de Senhor, de Deus, de Yahvé, porque ele está falando do Salmo 110, como então ele é seu filho? É o que eu falei para vocês. O Pai e o Filho, eles se manifestam na economia da salvação. Eles é de forma econômica. Não é um teatro de salvação, tá certo? Mas se quiser usar essa linguagem para ela ficar didática, pode usar. Mas não é um teatro de salvação, é economia de salvação. É uma forma como o Pai e o Filho se manifestam. Tá bom? Bora lá. Yahvé é o rei de Israel,
e Jesus é o rei de Israel. Isaías 44:6. Assim diz Yahvé, rei de Israel. Só que em João 1, verso 49, está escrito: Natanael, irmão, né, de São João, respondeu: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Uma analogia simples. Tem dois reis, né, no contexto da messianidade, porque é óbvio que Israel teve vários reis, né? Tanto Israel como depois o reino separado, Israel e Judá, tiveram vários reis, mas nós estamos falando de um reinado divino, tá bom? E em relação ao reinado divino, Isaías deixa claro que Yahvé era o rei de Israel, enquanto João, o apóstolo São João, vai dizer que Jesus era o rei de Israel. Todo joelho se dobrará a Yahvé. Isaías 45, verso 22 a verso 24. Pois eu sou Elohim, eu sou Deus, e não há outro. Todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua jurará a respeito, que apenas em Yahvé estão a justiça e a força. Só que aí, Filipenses 2 vai dizer o seguinte: para que em honra ao nome dado a Jesus, todo joelho se dobre, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Duas coisas. Primeiro eu quero tratar da simples e imediata que me veio à mente. Os antitrinitarianos vão dizer que não existe idolatria em adorar Jesus, mesmo Jesus não sendo Deus Todo-Poderoso e nem sendo eterno, porque foi o Pai quem mandou. Então eles abrem uma exceção para o que nós católicos já entendemos há muito tempo. Se ajoelhar diante de um ser humano, de um anjo, de um ser, de um santo, não é idolatria, porque isso não consiste em adoração, tá certo? Aí é um tema de outro assunto, é outro tema, o que é adoração de fato na Escritura. A gente pode ter em algum outro vídeo, alguma outra situação, para eu explicar para vocês, dentro da própria Escritura, o que é adoração. Posso usar os conceitos do catecismo, latria, dulia, hiperdulia, protolatria, enfim. Mas não é o tema aqui. O tema aqui é o seguinte: os antitrinitarianos vão dizer, não é errado. É tanto que quando São João foi se ajoelhar diante do anjo, o anjo não deixou, mas o próprio São João está dizendo, o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui que pode se ajoelhar ao nome de Jesus e que isso não configura idolatria. Pronto. Temos um ponto pacífico aqui entre os antitrinitarianos, né? Pela primeira vez, eu acho. Se dobrar diante de um ser humano, se ajoelhar diante de um ser humano, honrar um ser humano ajoelhado, não é idolatria. Certo? Vamos para o segundo ponto. Isaías está dizendo que todo joelho se dobrará a Yahvé. O conceito aqui é escatológico. Tá certo? É um dobrar de joelhos, é um se curvar perante aquele que é o Deus Todo-Poderoso. É no conceito escatológico de fim dos tempos, de fim de todas as coisas. É o mesmo conceito de Filipenses, tá bom? É um conceito escatológico. E diante dessa escatologia, a gente se dobra diante de quem? De Deus. Diante do fim de todas as coisas, diante da consumação dos eventos e dos fatos, a gente se dobra diante de Deus. E o apóstolo São Paulo vai dizer em Filipenses que a gente vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Novamente, Jesus é a manifestação visível do Yahvé, da substância Yahvé eterna, que, como eu já disse, vou repetir, não se trata de um unicismo, tá certo? É porque existem dois seres distintos, dois seres diferentes. Inclusive, esse próprio texto deixa claro que há dois seres diferentes. Jesus, a quem todo joelho se dobrará, para a glória de Deus, o Pai. Então, duas pessoas diferentes. Certo? Yahvé é o primeiro e o último, e Jesus é o primeiro e o último. Isaías 44, verso 6. Assim diz Yahvé, o Rei Redentor de Israel. Yahvé de Sabaote, Yahvé dos exércitos, eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. Apocalipse 22, verso 12 a 13. Prestem atenção, disse Jesus. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E Apocalipse 21, verso 6. Eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim. Quantos alfa e ômegas nós temos aqui? Começa a ficar evidente para você, sabe o quê? Se a sua mente estiver raciocinando bem, que o Yahvé do Antigo Testamento o tempo todo era Jesus. Sim. Não era nem o Pai. Não era. Estamos falando de economia da salvação. Não era nem sequer o Pai. Todas as manifestações eram de Jesus. Jesus é o Yahvé do Antigo Testamento. Ele é o que nós chamamos de agente ativo da criação. Foi ele quem criou, foi ele quem salvou, foi ele quem executou todas as coisas. Foi Jesus. A questão é que você pode imaginar o Pai, e aí a gente pode imaginar que haveria uma certa confusão, de imaginar o Pai como um ser mais distante, sentado no trono, eterno, né? Dizendo assim, vai lá Jesus, resolve todas as coisas, já que temos o mesmo caráter, a mesma intenção e o mesmo pensamento aqui, faça todas as coisas lá por mim, em meu nome, que para mim está tudo resolvido. Não é dessa forma, certo? O Pai é manifesto como mantenedor do universo o tempo todo, tá bom? E existem inúmeras passagens no Antigo Testamento, principalmente, que mostram a presença do Pai. Só que o Novo Testamento vai deixar isso mais claro. O Novo Testamento vai deixar mais claro que a relação entre o Pai e o Filho é de entrega, que o Pai entrega seu Filho. E nessa economia da salvação, o papel do Pai foi ser permissionário, tá certo? Jesus precisou, Jesus sendo Deus precisou da permissão do Deus Pai. Não é isso. Estamos falando de economia da salvação. Como foi que a salvação se deu? Como foi que eles decidiram executar a salvação desde toda a eternidade? Eles decidiram que um faria o papel de pai, outro faria o papel de filho. Tá certo? Nesse contexto, o pai é o permissor de todas as coisas. Sendo o permissor de todas as coisas, é ele quem entrega o filho, é ele quem dá o filho, é ele quem permite que as coisas aconteçam, é ele quem acompanha o filho em todo o Novo Testamento, é ele quem faz o sacrifício de entrega do filho, tá certo? Ele é quem mantém o universo pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, tá bom? Só que pelos textos que a gente está lendo, uma coisa está ficando clara. O Yahvé que se manifesta no Antigo Testamento é Yeshua. Não é outro, é o próprio Jesus. Tá certo? Agora, uma das passagens mais fortes para provar que Jesus é Yahvé é a relação entre Zacarias 12 e todo o Evangelho. Bora lá? Zacarias capítulo 12, versículo 1 em diante. Peso da palavra de Yahvé sobre Israel. Fala Yahvé, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quem está dizendo isso aqui é Yahvé. Yahvé que está falando isso aqui, que ele seria transpassado. Quem é que foi transpassado, gente? João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 37. Verão aquele que o transpassaram. Quem foi transpassado? Jesus. Fica claro, diante de todas essas passagens até agora, que Jesus é o Yahvé que se manifesta o tempo todo no Antigo Testamento. Ele é o Deus Criador, ele é o Deus mantenedor, ele é o Yahvé, o Yahweh, bendito seja o seu nome, que aparece no Antigo Testamento, tá certo? E essas conexões, elas vão ficando claras quando a gente estuda dessa forma sistemática, tá bom? E aí,
Para ficar mais claro ainda, eu já mostrei aqui as relações passagem com passagem, né? Evidenciando que Jesus era Yahvé. Só que existem pelo menos, se não me falha a memória, 6 ou 7 passagens que não deixam sombra de dúvida de que Jesus é Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 é a primeira passagem. É por ela que a gente pode começar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o capítulo 7, versículo 14, diz que esse menino é Emanuel, que significa Deus está conosco. Eu poderia fechar e encerrar esse conteúdo aqui agora. Poderia encerrar agora. Isaías 7,14, Emanuel, Deus está conosco. Isaías 9,6, Deus poderoso, Pai da eternidade. Pai da eternidade. A eternidade é intrínseca à divindade, a substância eterna de Yahweh, de Yahvé. Logo, ele é o Pai da eternidade. Ele é a eternidade. Jesus é a eternidade. E somente um ser pode ser a eternidade. Deus. João capítulo 1, versículo 1 a versículo 3 vai dizer o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Percebeu? Quando eu disse o tempo todo no vídeo aqui que eu não estava falando de um unicismo, de um Deus que se manifesta de duas formas, não. Mas que eu estava falando de dois seres que têm a mesma substância, de uma substância que é composta de mais de um ser. Ele estava com Deus e era Deus. E mesmo assim não são dois deuses, embora ele apareça. A palavra Deus aparece aqui 2 vezes para se referir a 2 pessoas diferentes. Mesmo assim, está falando que é só um Deus. Percebe isso? No capítulo 20, versículo 28, aqui do próprio livro de João mesmo, vai dizer o seguinte: São Tomé olha para Jesus, e quando São Tomé olha para Jesus, ele faz a confissão que todos nós deveríamos fazer: meu Senhor e meu Deus. Então São Tomé imediatamente reconhece, após Jesus ressuscitado, que Jesus é Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5, vai dizer: eles são, está falando aqui dos israelitas, eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. A raça de quem? Dos israelitas. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. São autoexplicativos. Nisso aqui eu não preciso me demorar. Basta ler. Cristo, que é o Deus que governa todos. Tito, capítulo 2, versículo 19. Tito 2, 19, está escrito. Aliás, 2,13, certo? Até porque nem tem 19 versos no capítulo 2 de Tito. 2,13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele não é apenas o Salvador, ele é o grande Deus. Enquanto Jesus esteve aqui na Terra, em todo o seu ministério terrestre, como ser humano, ele não é chamado de Deus. E foi por isso que eu fiz questão de falar para você sobre a economia da salvação. João chama ele de Deus, mas João chama ele de Deus antes de ele nascer. No princípio era o Verbo. Jesus afirma que ele é eterno, lá em João capítulo 5. Antes que Abraão existisse, eu já existi.
Mas em nenhum momento ele fala que ele é Deus. Assim como nenhum dos evangelistas e nenhum dos personagens bíblicos, enquanto Jesus está na terra, diz que ele é Deus. Tá certo? Só que depois que Jesus é glorificado, ele já foi chamado de Deus 3 vezes. Por São Tomé, por São Paulo, lá em Romanos capítulo 5, de novo por São Paulo aqui na carta a Tito. Ele foi chamado de Deus já por 3 vezes. Atos capítulo 3, versículo 15. Aqui agora é São Pedro falando. Assim, vocês mataram o autor da vida. E somente um ser pode ser o autor da vida. Deus. É o que Hebreus capítulo 1, versículo 8 vai complementar. Hebreus 1:8 vai dizer: mas a respeito do Filho de Jesus, Deus diz: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Então, o Pai, aquele ser que não se desligou da substância, lembra? Teve um ser que não se desligou da substância. Desses dois aqui, do Pai e do Filho, teve um que não se desligou da substância. Teve um que o tempo todo estava se desligando da substância, se desligando entre aspas, né? Porque não deixa de ser Deus, mas estava saindo da substância para se manifestar. E se manifestava como homem, e se manifestava como anjo, e se manifestava como fogo, como vento, como anjo, como filho, como Messias. O tempo todo se manifestava. Mas teve um ser que não saiu em momento nenhum da substância Yahweh, da substância Yahvé, da divindade. Vamos chamar de divindade a partir de agora. Que ser foi esse que não saiu da divindade? O Pai, na economia da salvação. Tem um ser lá que nunca foi visto. É o que João capítulo 1, versículo 18, Jesus vai dizer: ninguém nunca viu o Pai. Eu já vi o Pai e eu revelo o Pai para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai é uma cópia perfeita minha. Aliás, eu sou uma cópia perfeita do Pai. Inclusive, a gente guarde esse raciocínio que eu acabei de dizer para você, porque é o que vai ser usado para o Espírito Santo, tá certo? Mas a gente vai chegar no Espírito Santo ainda. A questão é que Jesus é uma cópia perfeita e fiel do Pai. Se você está vendo Jesus, você está vendo o Pai, tá certo? E aí, novamente, o autor de Hebreus, que nós acreditamos ser o apóstolo São Paulo, vai dizer que Deus disse a Deus. E nós temos aqui 2 deuses? Não. Nós temos uma única divindade, uma única substância. E dentro dessa divindade, aí sim, dentro dessa divindade, um olhou para o outro e disse: o teu reino vai durar para sempre. Na economia da salvação. Tá certo? Por quê? 1 João, capítulo 5, versículo 20, vai dizer o seguinte. Jesus, aliás, vamos do começo do verso. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro e unida com seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Porque em João 14, verso 6, Jesus vai dizer: eu sou a vida. Que vida é que Jesus é? A vida eterna. E 1 João capítulo 5, o apóstolo João repete o que ele já tinha ouvido Jesus falar e o que ele já tinha escrito no Evangelho. Que Jesus é a vida, mas Jesus não é apenas a vida. Jesus é o Deus verdadeiro. Tá certo? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que inclusive é um dos textos que os antitrinitarianos usam para dizer que somente o Pai é Deus. Mas vocês já entenderam a questão da economia da salvação e da divindade em si, embora eu não tenha me aprofundado na questão da substância. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai, e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Vamos primeiro derrubar aqui o argumento antitrinitariano, o argumento que não crê na Trindade. Para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador. Primeiro que nós vimos em Colossenses 1 que Jesus é o Criador, não apenas o Criador, mas o mantenedor de toda a existência. A gente acabou de ver em Hebreus capítulo 1 que Jesus é o Criador, não apenas ele é Criador, como ele é chamado pelo Pai de Deus. Tá certo? E aí nós temos 2 deuses? Não, nós temos uma divindade, em que dentro dessa divindade nós temos 2 seres, pelo menos até agora, tá certo?
Outra coisa, se fosse levar esse texto ao pé da letra, o Pai não era Senhor. Tá certo? Porque o Pai não seria Senhor se nós fôssemos levar esse texto ao pé da letra. Porque diz que nós só temos um Senhor, que é Jesus Cristo. Então o Pai não é Senhor? Não. Nenhum antitrinitariano vai negar que o Pai é Senhor. Todos eles vão dizer que o Pai é Senhor e que Jesus também é o Senhor. E que nós temos somente um Senhor. Acabou. Eles vão dizer que nós temos dois senhores? Porque se eles disserem, não, nós temos dois senhores. O Pai é Senhor, mas Jesus Cristo também é Senhor. Pronto. Então nós temos que Jesus Cristo também é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Inclusive, dizendo que Ele é o Deus verdadeiro. Que Jesus é o Deus verdadeiro. E que a vida eterna e verdadeira é somente por Jesus. Em momento nenhum, principalmente no Novo Testamento, vai dizer que o Pai é a fonte de vida verdadeira. Não vai. Não existe. Que somente pelo Pai nós somos salvos. Não vai. É totalmente centrado na figura de Jesus Cristo. Você está entendendo? Por quê? Porque só existe uma divindade, uma substância, uma manifestação. Algo, somente uma substância. E aí sim, essa substância se manifesta através de quem? Do Filho. Enquanto o outro ser dessa substância, dessa divindade, fica lá dentro dela e nunca foi visto, conforme o próprio Jesus disse em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 6 vai dizer o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Ou seja, São Pedro está deixando claro que mesmo como homem, Jesus era divino, mas mesmo assim ele não usurpou, ele não se orgulhou, ele não tomou para si os direitos de divindade, mesmo tendo direitos de divindade, que era de ser o quê, querido? Quais são os direitos da divindade? Adoração, louvor, glorificação. É tudo que o Apocalipse fala, né? A honra, o louvor, a homenagem, a glória, o dobrar de joelhos, a adoração em si, a manifestação visível da adoração, né? Embora existam outros elementos de adoração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte: